Olá vocês, mais um programa Papo de Quinta, com conhecimento de primeira ou de terceira, né? Não sei, né? Vamos ver hoje, né? Hoje nosso tema é Bang, 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 né? Infelizmente a gente não conseguiu trazer, né, nossa roupa de cowboy, né? O Rodolfo Neto aqui do meu lado, eu, Cristiano Martinez. Hoje, Bang, Bang, porque a gente vai falar de faroeste, mas não é qualquer faroeste. Não é, é um faroeste, digamos, americano, mas não é americano também. Nós vamos falar hoje, e aí um salve para o pessoal da Confraria Bonelli, pessoal do grupo de Facebook, porque a gente vai falar hoje sobre Tex. O Tex, personagem criado em 1948, então esse ano faz 70 anos, né? 70 anos, Tex. 70 anos, parabéns, Tex. Yay, Personagem criado pelo Gianluigi Bonelli, no roteiro, né? O escritor. E no desenho, o Aurélio Galepini, mais conhecido como Galep. Inclusive, esse ano faz centenário de nascimento do Galep. Olha só. Tem uma publicação, inclusive, que está circulando nas livrarias e bancas de jornal também, porque esse é um personagem de banca de jornal, o Tex. Tem circulado um material contando um pouco da biografia do Galep. O Galep que fez o Tex mais clássico, né? Não apenas o Tex, mas toda uma galeria de pardes, né? Que os companheiros do Tex, a gente pode considerar também, né? São os pardes, né? Que é o Kit Wheeler, o filho do Tex, né? O Kit Carson, conhecido também como Cabelos de Prata, né? Que ele é mais velho, né? Ele tem um cabelo branco e um cavanhaque. E o Jack Tigre, que é um personagem indígena nas histórias do Tex. Na verdade, o Tex também é conhecido como Águia da Noite. Águia da Noite, sim, a parte indígena dele, né? Ele é chefe, né, branco da tribo Navajo. Navarro. Eu ia perguntar, Navajo ou Navarro? Navarro. Foi até uma pergunta que eu vi outro dia no Facebook, do pessoal que segue. A gente falou Confraria Bonelli, em homenagem ao pessoal da internet, porque vem de Bonelli, né? E o Bonelli se tornou um adjetivo, né? Sim. Quadrinho bonelliano. É o quadrinho criado há 70 anos, né? Que o Tex é o personagem fundador desse universo bonelliano, pelo Bonelli. Porque depois do Bonelli veio o Sérgio Bonelli, né? Filho, continuou. E ele tinha um pseudônimo, né, nas histórias. Sim. O Guido Nolita. Ele assinava como Guido Nolita. Inclusive, ele usou isso para não falarem, né, ter pressão, é o filho do homem, né? Sabe? Criar uma identidade própria, né? É verdade. Sim. O Guido Nolita, o Sérgio Bonelli, e hoje é um filho do Bonelli, né, que toca, né, porque tanto o Sérgio quanto o Gianluigi já morreram. Eu acho legal do Tex, o Tex é um personagem clássico, né, Rodolfo? Totalmente. E são as histórias que não mudam muito, né? É sempre o Tex é chamado para resolver alguma coisa, né? Ou alguém está traficando escravos, né? Está tendo algum problema em alguma cidadezinha lá do Velho Oeste. E é interessante, é um personagem clássico, mas ele é italiano, né? Eu acho legal, voltando um pouco no tempo, né? Na época que o Tex surgiu em 48, e depois no cinema italiano, né? Nos anos 60, 70, como é que os italianos gostam de western, que é um gênero eminentemente americano, principalmente no cinema, né? Dizem que o western, o faroeste, né? No Brasil conhecido como faroeste, ou bang bang, né? Bang bang, né? Ele é um gênero essencialmente, né? Na sua essência, americano no cinema. Mas por que você acha que os italianos gostam tanto de faroeste, né? Cara, na verdade veio muito emulado da coisa. Eu acho que o Tex é um pouco responsável por isso, né? Porque você tem os grandes filmes de western italianos, né? Western Spaghetti, né? Western Spaghetti, sim, que é tipo o bom, o mal e o feio, né? Por um punhado de dólares. A trilogia dos dólares. A trilogia dos dólares. Isso. Que tem muito disso. E eu acho que o Tex influencia, porque o Tex é o grande quadrinho italiano. Você tem outros modelos, porque aqui a gente conhece o gibi, nos Estados Unidos são os comics, né? No Japão é o mangá, na Itália o fumetti. O fumetti, que vem da fumaça, que é a fumacinha, o balão que parece uma fumacinha saindo da boca. E aí justamente você já tinha o fumetti, esse tipo de produção antes, mas depois da Segunda Guerra, né, principalmente nos anos 50, você já tem aí o Tex estourando e virando o grande anfitrião dessa coisa toda, né? E o Tex pegou... Desde 48 você tem até hoje o Tex sendo publicado, histórias novas, novos autores, novos artistas produzindo e tal. Então é inegável que
a importância e a influência que o Tex teve dentro dos quadrinhos. Então, se lá nos anos 40 você tinha produções de western vendido a preços baixos, vendido para crianças, né, para esse público assim e tal, é normal que 20 anos depois tem uma geração que cresceu consumindo esse tipo de coisa e aí, de certa forma, vai ser influenciada e vai produzir coisas mais ou menos relacionadas a isso, né? Isso que eu falei que é um personagem americano, mas não é americano. Sim. É americano porque o faroeste é um gênero bastante americano, né? Só que foi feito numa versão europeia, né? Versão italiana. E você comentou sobre essa questão dos autores. Eu estava fazendo uma listinha esses dias, né? Porque o pessoal que hoje é conhecido como Sergio Bonelli Editore, né? Leva o nome do Sergio. Isso. Sergio Bonelli Editore. Já foi Bonelli Comics, né? Numa época. E hoje tem esse nome, né? Se você procurar na internet, vocês vão achar o site deles. Tem um monte de publicação, não é só o Tex, né? Da Bonelli, tem histórias de suspense, ficção científica. Tem de faroeste a outra do Zagor, né? Também é de faroeste, ou é Zagor que fala? Fala o Zagor. Zagor? Então, tem um Zagor também. Eu estava vendo lá uma lista, porque eles sempre convidam, sempre tem grandes roteiristas italianos e também convidados. O Mauro Bozelli é um que escreve bastante. O Claudio Nizzi, que eu gosto bastante da história do Claudio Nizzi. Sim. Acho que elas são bem diretas, vão ao ponto. O próprio Sérgio Bonelli, que foi o Guido Nolita, o pai dele, né, o Gianluigi. Cláudio Villa na parte dos desenhos, né, então roteiristas e desenhistas, né, também referindo. Joe Kubert, americano, já desenhou histórias do Tex, já foi convidado. Ivo Milazzo também, Gianfranco Manfredi. Então tem uma série de grandes autores que passaram pelas pranchetas, né, ou pelas palavras do universo texiano, né? Inclusive você tem uma influência grande na construção narrativa desses autores italianos nos quadrinhos americanos também. Você teve aí vários artistas italianos fazendo escola nos Estados Unidos, aí ensinando coisas, e a gente aprendeu muito. Eu digo a gente porque a gente também sofre influência justamente do quadrinho americano, né? Então a gente aprendeu muito a desenhar com os italianos. Ainda que o Tex ele saísse muito naquele estilo tirinha, 3 quadrinhos, 3, 4 quadrinhos semanais, as histórias demorassem a acabar, né? E aí tivesse uma narrativa clássica, né? Aquela narrativa um pouquinho mais dura e tal, mas a gente aprendeu muito sobre como fazer quadrinhos com Tex. Então a gente tem aí uma escola de artistas norte-americanos, e artistas dos Estados Unidos, que aprenderam também a desenhar e criar narrativa visual com os artistas italianos, e é claro, a gente não pode deixar de novo a importância do Tex aí para discutir isso. E aí você me perguntou, eu falei assim, as histórias do Tex são muito clássicas, assim, as histórias são muito próximas. São, mas em 70 anos você tem... 70, né? 70. Em 70 anos você tem aí assim, uma série de coisas, quer dizer, a forma como o Tex tratava os indígenas, por exemplo, a relação que ele tem em alguns momentos o Tex quebra as regras para fazer justiça, coisa que no mais clássico talvez não acontecesse, né? Então você tem ali os andamentos das histórias do Tex assim que mudam, que não, ainda que você possa ler um gibi aleatório, né, uma história aleatória, sem precisar necessariamente de uma cronologia, mas você encontra umas pequenas mudanças, nuances no personagem, que eu acho que faz com que ele se mantenha vivo, afinal de contas, né? Porque o público mudou. O próprio Guido Nolita, né? Que é o Sérgio Bonelli, quando ele assume de vez os roteiros que o pai dele já estava doente, não conseguia mais escrever, ele dá umas coisas diferentes, né, pro personagem. Sim. E eu digo isso porque eu li um livro do Gonçalo Júnior, que acho que é o Tex, o Mocinho do Brasil, coisa assim, que ele conta, o Gonçalo Júnior, que é um grande pesquisador de quadrinhos hoje no Brasil, jornalista também, e está à frente da editora Noir. O Gonçalo Júnior, ele tem um livro muito legal, muito bacana, contando toda a trajetória do Tex no Brasil, todas as editoras que o personagem passou, e tem uma história que ele gosta bastante, que infelizmente agora não vou lembrar qual que é, mas é uma história em que o Tex age sozinho, não tem os seus pares, né? Não tem o Kit Carson, o pessoal junto com ele, e é uma história que o personagem ele vai dando cabeçada, digamos assim. Ele tenta fazer as coisas do jeito dele, não dando muito certo, e um cara que era um vilão, ele descobre que não é vilão, né, na história, um cara que ele vai perseguir. É uma história assim que dá uma complexidade pro personagem, né? Não chega a ser que nem acontece nos quadrinhos americanos, né? De você revirar o personagem, como o Alan Moore faz muito isso, né? Você revira, pega o estereótipo do herói e muda totalmente, o arquétipo, né? No caso do Tex não tem tanta mudança assim, porque os leitores não gostam muito, já percebi.
Tanto o desenho quanto o roteiro. Eles não são muito fãs, assim, que muda demais. Mas é um personagem muito interessante, apesar disso, né? E o próprio Gonçalo comenta isso. O Gonçalo, né, é um cara que sabe muito sobre quadrinhos, e ele comenta ali nesse livro que eu citei, né? O personagem não muda muito nesses 70 anos. Só que você não tem que esperar isso do personagem. Acho que o leitor gosta. É aquilo, né? E não quer dizer que o leitor, como nós também que lemos o Tex, sejamos alienados por causa disso. Porque a gente fala, mas o Tex ele faz coisas ali que não... ele enfrenta sozinho 10 pessoas, né? Ninguém acerta ele acerta todo mundo. Mas faz parte da mística da história, dele ser essa coisa do Ranger, né? Dele ser super preparado, dele ser aquele cara que é o exército do homem só, né? Porque a figura do Ranger tem muito disso também. Porque ele é como se fosse uma força especial, né? Ele foi treinado em vários sentidos, em vários aspectos pelo próprio governo para que ele fosse uma forma da lei, isso na história mesmo, né? Isso para que ele tá acima do xerife nas cidades. Então tem muito disso, assim, né? Dessa coisa dele ser esse personagem dessa forma que resolve as situações, né? E eu gosto disso, assim, é bacana e é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver em outros quadrinhos, né? É muito bacana. Eu comecei a conhecer melhor o Tex a partir do 2017 para cá. Comecei a ler com mais regularidade, né? Inclusive fica a indicação de leitura para quem quiser conhecer o universo do Tex. Tem gibis em banca, que são publicados pela editora Mitos regularmente. Inclusive é a numeração histórica. Mantém a mesma numeração desde que o Tex veio para o Brasil. Você publicar. Tá 580 e cacetada. Você pode pegar às vezes a história no meio, mas tem um resuminho do que aconteceu antes, e dali você pode continuar e pegar mais para frente uma história do início, né? Ou comprar edições fechadas também. Né? Que é o Tex Ouro, o Tex Platinum, né? Tem essas edições que eles fazem edições especiais, são fechadas um pouquinho mais cara que a edição de banca, mas tem toda a história, todo o arco de histórias do personagem. E a editora Salvati, assim como fez com a Marvel e a DC, está publicando uma coleção exclusiva em capa dura para você fazer a lombadinha do desenho, né? do personagem do Tex. É muito legal também porque são histórias fechadas. Você pode comprar qualquer número que você vai entender a história do início ao fim, ou colecionar todas para depois fazer aquela lombada bonita na parede, né? Então recomendamos essas leituras. E aí vamos então para um bife com batata frita e cerveja agora, então? O Kit Karsky gosta, né? E enxaguar a goela. Vamos para o próximo salão para a gente comer um pouco e beber. Ficamos por aqui com esse episódio do Papo de Quinta sobre o universo do Tex. Tchau. Até mais.